Sem dúvidas, qual o nível de relação do demônio de Asta com a mãe do protagonista possivelmente? Haruardo Domodon, meu querido e minha querida Kohai. Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo de Black Clover, onde vou falar em volta de pontos principais, tudo que eu achei, como foi o que eu gostei do capítulo mais recente. Enfim, meus queridos jovens, eu diria que se for para falar de semelhanças físicas, o Asta tem realmente aparentemente um bom semblante em torno do rosto, em altura e até mesmo, possivelmente, em personalidade, a mulher que apareceu no final, pela fala que falou em torno do Akuma, que ele não é malvado. Mas, para todo caso, em termos de altura, ele também tem a mesma altura do Akuma. E, se você for ver características físicas, ele também puxa um pouco do demônio. Então, por mais bizarro que seja, eu acho que foi apresentado os pais do Asta e não somente a mãe de Asta, se é que você me entende. Mas para todo caso, por mais bizarro que tenha sido isso que eu falei, veja esse vídeo até o final para você entender meu ponto. Para todo caso, eu acho que foi um bom capítulo, ele foi bem rápido, mas a gente viu um pouquinho mais em torno do Naruto. E eu recomendo que você veja o vídeo do capítulo de número 267, porque aqui eu vou reafirmar um pouco da possibilidade do que a gente já havia falado no vídeo anterior, em torno da linhagem da família do Naruto e experimentos envolvendo Akuma, porque a gente teve mais respostas através de falas simples do mesmo. Afinal, aquele número de vítimas foi mostrado o número de tentativas e o que o Naruto teve que fazer no final. Então foi bem interessante isso, porque fica muito em conjunto ao que a gente havia falado. Então, se você não viu, vê o vídeo anterior para entender mais desse vídeo do plot e determinada fala que o personagem falou e que eu vou apresentar um pouco da minha visão. Para todo caso, gostei ainda de tudo que foi apresentado, gostei de ver, digamos que o semblante, o físico, caracterização do Akuma, eu gostei de ver a fala do protagonista, o movimento, o posicionamento do Asta, eu acho que foi bem surpreendente de certa maneira o que ele falou para o Akuma, mas realmente era muito real e foi muito humilde da parte do protagonista, como o Asta é, e por isso eu gostei e vou querer ressaltar tudo isso, parte por parte, que eu achei como foi, do capítulo mais recente a partir de agora. Então vamos falar sobre Black Clover e o capítulo de número 268, que fica mais conhecido como a ligação de Asta com seu demônio vai ficando muito mais profunda. Começando a aclamar e ressaltar o que rolou no capítulo, acredito que numa impressão bem geral, vemos que após ser materializado e liberto do protagonista, o Akuma do mesmo disse que finalmente faz muito tempo que ele não estava no mundo físico. A partir desse momento, é interessante que o Asta tem uma primeira impressão vendo seu Akuma de fora, não da sua consciência, onde ela era mega gigante e mega poderoso. Vemos que ele é baixinho, da mesma altura do Asta, e basicamente ele não quer lutar contra o seu Akuma, ele apresenta os pontos, ele agradece o Akuma, se não fosse pela antimagia que foi concedida através desse demônio, ele nunca conseguiria ficar vivo até o momento atual. Então é interessante ver a forma como o Asta mostra sua humildade, sua gratidão e, digamos, a sua inocência, ao mesmo modo que o Akuma, ele fala, e o seu braço, você continua me achando bonzinho? E o Asta diz, mas eu sabia que isso aconteceria, foi um acordo, foi um trato. Então, não há do que reclamar. É interessante isso que é apresentado. Então, a partir desse momento, a gente vê que o Akuma, ele quer dar aquela impressão que ele é uma figura muito má, mas possivelmente para o futuro do Asta, para o bem do Asta. Esse é um ponto já que eu apresento aqui em vídeo, porque a gente vê que as falas, eu vou roubar seu corpo, eu finalmente irei te derrotar, eu mostrarei o meu poder, usarei as armas que você usou por todo esse tempo. Então você vê que as falas eram para ser semelhantes a o grande boss que quer dominar o corpo do protagonista, frases conhecidas, clichês, que a gente já até ouviu falar, mas não são frases realmente verdadeiras do que ele quer fazer, porque o Asta apresenta no final que não é isso que o Ki dele, a aura dele, a vontade dele diz, porque ele mesmo percebe isso, é diferente da vontade de matar do Zagreed, ele não quer realmente matar o Asta como ele está posicionando através de sua fala, não é uma fala verdadeira. Então é interessante porque a partir desse momento a gente vê que o Asta continua evitando, ele não quer lutar, ele quer conversar ainda com o Akuma, só que o Naruto já lançou a verdade pro Asta. Ou você luta com ele, ou você se transforma em Akuma e eu vou matar você. Porque se você for derrotado, é só você olhar aquelas caveirinhas que estão ali no altar, que são tudo vítimas que foram derrotadas e que depois eu tive que selá-las. Então você quer que aconteça isso com você? Vença. Ele é um demônio. O que você mais espera dessa figura, desse ser? Você deve derrotá-lo para você obter o poder. Você acha que seria um meio convencional e fácil? Estamos falando de 2 dias. Você não tem magia. Esse é o único meio de você se tornar poderoso. O derrote e obtenha o poder. Então é interessante porque o Asta apresentou seu ponto, o que fez com que o demônio de Asta ficasse parado por um momento e relembrasse de uma silhueta familiar a de Asta, em características físicas. Só que dessa vez ele vê que era uma mulher que já havia falado o que o Asta falou. Mesmo que você seja um demônio, você não parece ser ruim.
E a partir desse momento, o capítulo se conclui gerando a hype para o próximo capítulo, onde possivelmente veremos a origem do Akuma e a ligação com Asta. Sem dúvidas, ótimo capítulo para Black Clover, que devemos refletir em alguns requisitos, pontos, como por exemplo o Naruto, que a gente abordou tanto no vídeo anterior, por isso não vou repetir tanto, só vou reafirmar algo, que é em torno da linhagem da família dele ser responsável por experimentos mágicos envolvendo demônios. Seja para fazer com que o indivíduo, o humano, conseguisse conter, digamos que uma dominação, uma transformação demoníaca e conseguisse si próprio proteger, ou para fazer uma separação para salvar a pessoa, ou possivelmente levar os experimentos trágicos do reino de Spade, da Tríade Negra, ou de qualquer reino. Pode ser que ainda tenha um elo muito próximo do Naruto, não é algo que ele próprio fez, é algo de gerações, porque tudo aquilo não seria, digamos que, vítimas que ele conseguiria ajudar e derrotar. Então é algo que já vem, digamos, de família. Pelo menos é o que eu acredito. Para todo caso, se você não entendeu muito, vê o vídeo anterior, que daí você vai entender esse ponto que eu quis dizer. Mas para todo caso, vemos que é uma responsabilidade que já foi passada de gerações e que o Naruto sabe usar os segredos para pessoas que lhe são úteis. Isso que é o mais interessante a ser abordado e que a gente deve ficar preparado para os próximos capítulos. Para todo caso, acho que é interessante abordar ainda em torno do Asta, por conta que eu quero que você pense que a possível mulher misteriosa pode ser sua mãe, pelos traços que foram mostrados e pela forma como foi falada, porém o que deve ser centrado é em torno do Akuma do Asta, porque ele tem um físico, característica física do rosto semelhante ao do protagonista. Seria porque ele fez o trato e conseguiu no braço do protagonista, quando ele fosse liberto, ele conseguiria ter uma aparência física para se materializar? Pode ser que sim. Pode ser que não também. Por conta de que eu quero que você lembre que esse Akuma, aparentemente, ele já esteve no mundo de Asta, então a partir desse momento a gente pode dizer que ele já foi humano e acontece que ele acabou se transformando num demônio e foi para o submundo. É uma possibilidade. Ou possivelmente ele já foi um demônio que conseguiu entrar, digamos que no mundo de Asta de uma maneira inesperada, pode ser que sim, e assim ele criou um elo com a mulher que apareceu no final do capítulo. Então fica difícil. Eu gosto de pensar que ele é um demônio artificial ou ele se transformou num demônio verdadeiro, por conta de que ficaria fácil, né? Digamos que a fala da mulher, você não é uma pessoa ruim, é interessante, porque não está falando você não é um demônio ruim, você está falando você não é uma pessoa ruim, você não é um cara ruim. Então não dá pra saber, ele poderia ser humano e acabou se transformando, mas o que levou ele a se transformar? Ele acabou num experimento de algum reino, acabou sendo vítima, acabou preso, e assim ele foi vítima de uma tragédia? Pode ser que sim, pode ser que não. Eu gostaria de pensar, cogitar a possibilidade de que ele seria o pai do Asta, porque daí a gente já teria tido várias respostas do porquê o protagonista conseguiria utilizar a arte da Black Farm, e também do porquê esse demônio, digamos, estava ao lado, muito próximo do Asta, a forma como o Gurimaru chegou direto ao Asta, mas eu acho que ainda é muito impossível, não tem muito no que se firmar essa possibilidade, e também tem o fato de que se ele realmente for um Akuma, seria interessante, porque a gente ia ver daí talvez a explicação também do porquê o Asta nasceu sem magia, por conta de que o Akuma já possuía a anti-magia, mas não dá pra acreditar nisso, isso é só algo sem fundamento, mas que eu queria deixar aqui expresso, porque se o Tabata cogitar querer colocar que o Asta tem uma linhagem sanguínea com esse Akuma, pelo menos eu abordei de certa forma algo parecido. Pra todo caso, eu acho que eles têm um elo muito próximo, mas a gente não sabe em que tipo de relação o Asta tem com esse Akuma, a gente desconhece isso e possivelmente a gente vai ter respostas. Mas eu gostaria muito de pensar sobre demônios artificiais, eu gostaria que o Tabata Sensei colocasse isso na obra dele, não sei se isso vai acontecer, porém ainda não temos respostas de como aquele demônio já esteve no mundo, a gente não sabe qual o nível, o porquê dele ter escolhido possivelmente o Asta, e não sabemos ainda suas motivações, porque se ele não quer acabar com o Asta, se ele não quer o corpo do Asta, então o que ele planeja com o Asta? Ele quer fazer algo para o bem do Asta, por isso que ele sempre forneceu anti-magia? Não dá pra saber, e daí fica aquela possibilidade. Haru, você falou que ele seria o pai do Asta, mas então por que ele sempre deixou tudo aquilo acontecer com o protagonista, a descontrolação, fez um acordo pro protagonista perder o braço dele? Então, a gente não tem uma motivação, uma resposta para isso. Por isso eu disse, não é algo para você acreditar, mas que eu só queria deixar expresso aqui no vídeo. O que a gente pode acreditar é que a figura que apareceu realmente é a mãe do Asta, e esse demônio ele já tem uma ligação com ela e possivelmente tem respostas daí do porquê ele escolheu ficar ao lado do Asta. Então, eu gosto de acreditar que ele já tem, digamos, uma ligação com o Asta sem a gente saber, mas a gente não sabe realmente o que ele é presente na vida do Asta. A gente só vai saber quando for mostrado o seu flashback e a gente tem respostas.
porque o próximo capítulo vai ser muito empolgante e a gente já fica naquela pergunta: Haru-senpai, o que podemos esperar para o próximo capítulo de Black Clover? Para o próximo capítulo de Black Clover, teremos um flashback à origem do Akuma, e com isso, possivelmente pode ser interligado ao protagonista, e assim a gente terá respostas finalmente de uma forma clara, ou talvez de mais mistérios e uma hype começando. Veremos a continuação da batalha de Asta e seu Akuma, porque por mais que Asta tenha falado uma frase, não é como se o demônio fosse parar de atacá-lo e queira pegar o corpo dele. Mas, para todo caso, quem seria aquela mulher, por conta de que ela foi muito importante para o Akuma? Porém, se ele realmente é um Akuma desde o início, essa natureza dele, e o ódio que ele nutre por humanos é por ter perdido aquela mulher, essa possível mãe do Asta foi uma pessoa que reconheceu e foi amiga dele, por isso que ele nutre ódio por humanos? Talvez sim, talvez não. A gente tem muita coisa para pensar ainda, muita hype para ficar esperando, expectativa colocando os dias, mas o próximo capítulo promete e possivelmente teremos um pouco mais do Naruto, talvez ele pressionando o Asta, ou quem sabe chegando numa resposta, digamos que numa trégua temporária. Mas para isso precisamos ver a origem desse Akuma. Então, próximo capítulo promete, e lançando a gente vem aqui conversar. Mas para todo caso, muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo de Black Clover. Mata, né?